Aula interativa. Pronto. Beleza, estou compartilhando minha tela. Bom, pessoal, então, agora que iniciamos a gravação, bom dia, né? Novamente a todos, a todas aí que estão presentes, nesse dia frio. Vamos dar prosseguimento ao nosso cronograma. Nós temos aqui como nosso cronograma hoje, dia 28/7, acho que vocês conseguem visualizar aí, né? A aula é sobre formulários online para coleta de dados e também a definição da atividade 2. Então, esses dois conteúdos aqui estão disponíveis já no nosso SIGA. Opa, tem mais alguém que entrou aqui. Já estão disponíveis no SIGA. Então, vocês olharem aqui, ó, na data de hoje, está aqui a aula, o conteúdo da aula de hoje, e no final dessa aula tem a definição aí da atividade 2. Lembrando que temos mais para baixo aqui na disciplina, no dia 18/8, a entrega da atividade 1. Para quem já fez, já pode até vir aqui nesse link submeter individualmente. E tem a entrega da atividade 2 também até o dia 18/8. E aí, esse trabalho de hoje, a atividade 2, são em grupos de até 3 alunos. Então, um dos alunos entregando já está ótimo. Por quê? Porque um dos requisitos dela é um formulário que vocês vão desenvolver e vai ter que ter o nome de vocês também no início do formulário e tal, de todos os integrantes. Tá? E eu vou explicar para vocês aí no decorrer da aula agora, então, atividade 2. Então, os links já estão disponíveis aqui para quem for terminando e tudo mais. Lembrando que a aula de hoje é uma aula sobre formulários online. A aula que vem é uma aula para eu tirar dúvida em relação à atividade de hoje, a aula de hoje. Tá? Então, hoje eu só vou passar a parte de conteúdo ali para vocês, a parte conceitual e de apresentar a atividade 2. E aí, vocês vão ter tempo livre no restante da aula de hoje e na semana que vem também, inclusive que eu vou auxiliar tirando dúvidas, para vocês fazerem atividade 2, ok? Para evitar vocês usarem tempo aí de outra disciplina e tudo mais. Então, pessoal, é o seguinte, esse é o slide que vocês têm disponível aí no SIGA. Perdão, não é esse aqui não. Eu acho que eu errei. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Beleza. Tá. Então, deixa eu ver se tem mais alguém que chegou aqui. Não, né? Professor, eu gostaria de uma pergunta. Pode fazer. Opa, levantei a mão aqui. Você disse que quem já tiver com a atividade 1 pronta já pode ir lá, tem um local para postar. Perfeito. Mas se eu compreendi errado, teve uma ocasião anterior que você disse, eu quero que vocês vão enviar as 2 atividades de forma compactada, até para testar a compactação também. Perfeito, perfeito. Eu tinha exatamente, era isso. Eu tinha feito assim, colocado um link só, a entrega das atividades 1 e 2. Porém, eu acabei mudando a atividade 2 para ser em grupo. E aí, por exemplo, a atividade 1 ela é individual. Então, eu acabei separando, tá? Mas, de qualquer maneira, já adianto para vocês que vocês podem compactar, por exemplo, a entrega da atividade 2, vocês podem utilizar a compactação para enviar também do arquivo compactado, sem nenhum problema. Tá? Eu tive que separar porque um dos trabalhos é individual e outro eu acabei mudando agora em função da turma para fazer em grupos de até 3 integrantes. Ok? Mas não muda nada, são 2 links diferentes ali e tudo mais. Não sei se esclareci sua dúvida, Cris. Claro, tá feito. Já vou enviar essa primeira, então. Perfeito. Estando pronto, aí já podem enviar. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou apresentar o conteúdo da aula de hoje. E aí, depois disso, eu já apresento na sequência a nossa definição do trabalho da atividade 2. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje, conforme nosso cronograma, é que vocês, os que não sabem ainda, né, aprendam a elaborar formulários online para coleta de informações. Né? Existem várias ferramentas disponíveis e tal, e a mais comum dela é que a gente vai utilizar. Alguns de vocês talvez já conheçam essa ferramenta, então vai ficar muito mais simples, mais fácil, mas podem ter colegas aí que desconhecem esse tipo de ferramenta, principalmente que é útil aí na área da saúde, né? Então, o objetivo da aula é o qual? Apresentar os fundamentos básicos para criar, disponibilizar acesso e coleta de informações via internet, né? Utilizando formulários online, tá? E nós vamos utilizar o formulário do Google Forms, que é um dos aplicativos aí da suíte deles,
gratuito que nós podemos utilizar e é bem interessante, tá? A única restrição, necessidade é que vocês tenham uma conta pessoal ou institucional do Google, tá? Uma conta gratuita pessoal já resolve, ok? Então, nós vamos... Qual é a sequência da aula? Rapidinho. Nós vamos ver um pouquinho de fundamento sobre essa aplicação deles, né? Essa aplicação da suíte que eles nos disponibilizam. Nós vamos ver como criar, editar, publicar e acessar um formulário. Além disso, é facilmente visualizável ali as respostas que são inseridas, você consegue exportar essas respostas para um arquivo num formato editável, por exemplo, um tabulador de dados, um Excel da vida, um Calc da vida, né? E além disso, vou apresentar para vocês no final a atividade 2, que vai ser realizada e deve ser entregue em grupos de até 3 integrantes, ok? Então, formulários do Google é uma funcionalidade da suíte de aplicativos do Google que permite criar, editar, publicar, né? E disponibilizar o acesso, inclusive análise também dos dados que são inseridos em formulários na web, ok? Então, ele permite publicar e disponibilizar esses formulários por meio de links, né? E esses links são acessíveis de qualquer lugar, por qualquer dispositivo, computador, celular e etc. Então, ele é bem amplo, é bem fácil de você acessar isso e tal. As informações inseridas nos formulários, elas são armazenadas e podem ser exportadas no formato também de planilhas eletrônicas. Nós teremos aula disso em breve, mas já adianto para vocês que isso é uma facilidade bastante importante aí dos formulários do Google, né? Então, o link para vocês acessarem, conhecerem o Google Forms é esse aqui, né? Então, se você não sabe o link, você pode vir aqui no Google, gente, ó. Vou abrir aqui uma página aqui. Desenho no Google aqui, ó. Digitem Google Formulários. Pronto, Google Formulários, já aparece aqui o primeiro link, tá bom? Então, é mais simples de vocês acessarem. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu tô logado... Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Formulários, por exemplo. Eu deixei bem tamanho grande aqui para facilitar a leitura para vocês, tá? Então, aqui, ó, ir para o Google Formulários. Lembrando que aqui eu já estou logado com a minha conta da Unila. Vocês podem usar a conta de vocês ou da Unila, tá? Ou de vocês, pessoal, ou da Unila também. E aí, vocês podem aqui criar os formulários de vocês, tá? Nós vamos chegar ali nessa parte em breve. Opa, mais um colega entrando. Então, vamos lá. Beleza, então esse é o link. Qualquer coisa, vocês pesquisem no Google Forms, Google Formulário, vocês vão ter acesso aí. Se vocês estão logados na conta de vocês no Google, vocês têm acesso a essa funcionalidade. Então, ele vai aparecer uma tela mais ou menos como esta, né? E aqui é bem simples, você consegue criar novos formulários e visualizar os que você já criou, os que você já acessou, modificou e etc. Né? Para se criar um formulário, quando você clica aqui em mais, né? Em criar um novo formulário, você vai colocar o título do formulário e você vai colocar depois as questões. E essas questões, gente, você vai definir o título dela, a descrição dela, você pode adicionar uma nova pergunta depois de uma determinada descrição, e o importante aqui do lado, ó, o tipo de resposta, tá? E se ela é obrigatória ou não. Então, cada questão do formulário é um elemento e a gente pode configurá-lo. Ser obrigatório, não ser... Por exemplo, tipo de resposta, resposta curta, resposta de múltipla escolha, resposta no formato texto, né? Então, existem diversas possibilidades que, de acordo com o problema que vocês tiverem, vocês vão selecionar o tipo de questão, de pergunta a ser inserido no formulário aí. E aí, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma pergunta que é data de nascimento. Ela vai ser do tipo data. Tá? Então, facilita, ele abre um calendáriozinho ali para você selecionar uma data. Então, isso tudo depende do que você precisa disponibilizar no formulário, né? Então, é bastante completa essa ferramenta aí e facilita bastante aí a criação dos formulários via internet. Aqui nós temos um exemplo de 3 perguntas, ó, num formulário, né? Por exemplo, qual o seu nome? Então, o nome da pessoa, o texto é um texto de resposta curta. Data de nascimento é uma resposta no formato data, tá? Com mês, dia e ano, ou dia, mês e ano, você configura isso também. Nacionalidade, ó, é uma resposta do tipo múltipla escolha. Você seleciona uma, dentro de várias opções, né? Professor, e se eu tiver 2 nacionalidades? Aí você pode
criar um outro tipo de resposta, que permite eu selecionar 2 opções ou mais. Né? Vamos supor que a pessoa tem 2 nacionalidades, né? A altura da pessoa em centímetros, por exemplo, é uma resposta curta. Então, tudo isso a gente é configurável, vocês vão ter que... Basicamente, pessoal, vocês vão ter que mexer, testar, fuçar, entender, testar e tal, né? Para aprender a utilizar a ferramenta. Quem não conhece, ok? Aqui é um ano de ingresso na UNILA também, por exemplo, é uma questão. Aí, do tipo, você seleciona o tipo múltipla escolha e depois disso, você seleciona quais são as opções que vão estar disponíveis. Você pode adicionar uma outra opção aqui ao final também, tá? Então, isso tudo é configurável aí e bem simples para vocês. E aqui tem um exemplo aqui de um formulário com várias questões que a gente criou aí ao longo desse exemplo aí hipotético que eu acabei de apresentar para vocês, ok? Bom, quando você tem o formulário já criado, pessoal, você tem a aba aqui de perguntas, tem a aba de respostas, que a gente vai falar depois, e você tem aqui em cima, na parte superior, né, algumas configurações. Você pode personalizar a interface, o tema que você está do seu formulário, a parte de visualização, para você visualizar com esse olhinho aqui, como que vai ficar a apresentação desse formulário para quem for respondê-lo, né, para quem você encaminhar o link dele. E aqui o enviar, basicamente, é onde você cria um link para publicação desse formulário e disponibiliza ele no servidor do Google já para acesso online. Tá? Então, tudo isso aí vocês vão passar posteriormente. Então, eu cliquei ali no enviar, o que aconteceu? Você pode obrigar, por exemplo, quem respondeu o formulário, colocar um e-mail, pelo menos, para você ter um mínimo controle de quem está respondendo. Né? Você pode enviar esse formulário para diversas pessoas por e-mail, você pode compartilhá-lo no Facebook, no Twitter, você pode gerar aqui o link deste formulário para enviar por e-mail ou colocar em algum site, alguma coisa assim por diante. Tá? E além disso, você pode adicionar colaboradores para poderem editar também esse formulário posteriormente. Então, são várias configurações aí que vocês podem utilizar. E aqui é importante, ó, no enviar formulário, você consegue, ele gera para ti um link, né? E esse link pode ser, quem tiver esse link consegue acessar e responder o teu formulário. Você pode gerar também uma URL curta, né? Diminuir o comprimento desse link, para facilitar também depois aí a visualização aí do formulário e tudo mais. Então, você pode criar esses 2 tipos de URL. Aqui tem um exemplo do formulário com a URL completa e aqui uma URL encurtada. Perdão, uma URL menor, né, se vocês forem ver. Ambos apontam, direcionam para o mesmo formulário, ok? Mais um colega entrou aqui, beleza. Lembrando, pessoal, que quem chegou mais tarde, essa aula vai estar sendo gravada e vai ser disponibilizada também. Ela é bem rápida. Opa, mais alguém. Cada vez que eu escuto alguém aqui, eu adiciono. Beleza, pessoal? Então, os links dos formulários podem ser o link completo ou o link encurtado aí, como esse exemplo aí abaixo, beleza? Aqui tem nesse botão aqui nós temos as configurações do formulário, tá? Essas configurações você configura de acordo, vocês podem testar isso, pessoal, é importante, né? Por exemplo, você pode limitar cada e-mail, cada login no formulário, se você exigir ele, a uma resposta única, né? Evitar que uma pessoa preencha 50 vezes no formulário. Então, aqui tem várias configurações gerais de apresentação e de testes que vocês podem configurar. Minha sugestão é que vocês testem elas todas, conheçam elas e tudo mais, ok? E aqui chega a parte, pessoal, que eu falei para vocês e comentei anteriormente, que o formulário, nessa aba perguntas, você cria as perguntas, né? E na aba respostas, você consegue visualizar as respostas do formulário. E você pode visualizar essas respostas. Nesse caso aqui está dizendo que tem uma resposta só, porque era um exemplo bem hipotético. Você pode ver o resumo das respostas e as respostas individuais de cada pessoa. Tá? E é bem interessante esse resumo quando você tem bastantes dados, que aí ele mostra para você essas respostas utilizando também alguns gráficos, né? Gráfico de pizza, de barra, comparação e tal. Isso é bem interessante. Tá? Então, é interessante que vocês testem depois isso, ok? E por fim, uma última funcionalidade importante é essa aqui, ó, de exportação dos dados. O que é exportação? Os dados que foram inseridos no formulário. Vamos supor, 100 pessoas preencheram o formulário. Então, eu posso exportar esses dados para um arquivo
no formato de planilha eletrônica, no formato CSV, né? Valores separados por vírgula, por ponto e vírgula e tal. Então, isso permite com que eu pegue esses dados, coloque num Excel da vida, num Calc, e faça tabelas, tabule, faça análise que eu queira, que eu necessite fazer em função disso. Lembrando que o próprio Google já te fornece várias análises aqui no resumo, tá? Em relacionado a esses dados também. Beleza? Então, aqui embaixo você visualiza todas as respostas inseridas. Nesse caso, só temos uma aí, que era só um exemplo bem hipotético. Então, pessoal, aqui ó, tem um exemplo para vocês representando. Na exportação dos dados, nós podemos fazer o download das respostas no formato .csv, ou imprimir e tal e tudo mais. Tá? Então, isso é uma funcionalidade bastante importante. Não sei se todo mundo aí já conhecia, né? Alguns provavelmente já conheciam o Google Forms, mas quem não conhece, é uma ferramenta aí que vale a pena saber que existe. E aqui tem um arquivo que foi exportado, ó. O carimbo da data e hora, que o Marcos da Silva preencheu esse formulário, a data de nascimento dele, a nacionalidade, a altura, o ano de ingresso que ele esteve na Unila e tudo mais. Então, esse arquivo você pode depois editar, analisar, fazer várias análises em função do seu problema, do que você quer resolver, né? Considerando o objetivo que você publicou o teu formulário e coletou esses dados, ok? Lembrando, pessoal, cada vez que uma pessoa preenche o formulário e salva, isso é salvo automaticamente nos servidores do Google, tá? Fica armazenado lá, e aí você pode exportar e tudo mais, esses dados depois, conforme eu já apresentei, beleza? Pessoal, o que eu tinha para apresentar de formulários, eu falei para vocês no início da aula, né? A aula era bem rápida, concisa, esse é o conteúdo, tá? Os slides demonstram a sequência de atividades que vocês têm que fazer para produzir um formulário, produzir as questões, publicar esse formulário, né? E aí, em função de tudo isso, não sei se tem alguma questão, alguém quer fazer alguma pergunta antes, relacionada às aulas, as aulas que eu digo, aos formulários do Google. Alguém já utiliza, alguém nunca viu? Vamos ver se tem alguém aqui. Eu entrei agora. Você está falando sobre a atividade que a gente vai realizar agora. Nós vamos fazer uma planilha? Como é que é um formulário? Isso, eu vou explicar agora, Samara. Tá De qualquer modo, para quem chegou mais tarde, pessoal, essa aula vai ficar gravada. Se chegou mais tarde, vocês podem rever depois. A aula é bem rápida, bem concisa. Ela é basicamente a apresentação de uma ferramenta, né, de geração de formulários online, né, que é o Google Formulários, ou Google Forms, e tem uma atividade 2, que eu já vou explicar para vocês. Mas é em grupo de até 3 pessoas, onde vocês farão... vou aproveitar já para explicar, né? Onde vocês farão um formulário... Vocês farão, em grupo de até 3 pessoas, um único formulário na web. Tem que ter o nome de vocês no início desse formulário, se você olhar aqui na observação, né? E aí é o seguinte, o que tem que ter no mínimo nesse formulário? O nome da pessoa, que é do tipo texto, é um campo do tipo texto, né? Se digita o nome. O sexo, com valores masculino ou feminino. Você pode colocar outros aqui, não tem problema, tá? Ou pode colocar não informado, vocês colocam o que vocês quiserem. Mas tem que ter esses campos de A até G. Idade, data de nascimento, altura, ano de ingresso e nacionalidade. Esse formulário, ele vai ter que ser preenchido pelos colegas da turma de vocês. Todos os alunos da turma. É interessante que vocês... Na verdade, assim, poderia ser uns dados fictícios, mas é importante que vocês divulguem para os colegas da turma aqui, dessa turma mesmo, ou de outra turma de saúde coletiva que tenha, para preencher esses dados. Tá? Por quê? Porque eu quero que depois eu quero que vocês visualizem a parte de análise dessas informações do Google. Isso aqui é importante. Então, a ideia do trabalho é vocês criarem um formulário, pedir para que tenha pelo menos uns 15, 20 registros de informações, né? 10 você já consegue ter uma análise legal. Mas 15 ou 20 seria ideal, tá? Pedir para os colegas de vocês, cada um preencher o formulário de vocês, tá? E aí vocês vão me enviar o link desse formulário e o arquivo, que é o Excel dele, que é o arquivo CSV, exportado no formato CSV. Então, você tem que enviar tudo isso via Cigar, tá? Como? Cria uma pastinha chamada Atividade 2. Lá dentro, cria um arquivo texto com o link. E aí, você envia também o arquivo CSV,
tá? Na hora de enviar esse arquivo para mim via Google, desculpa, via SIGA, é interessante que vocês informem, por exemplo, aqui, atividade 2. Quando vocês forem enviar, vocês vão vir aqui na atividade 2. Opa, peraí. Deixa eu ver como aluno, que é mais fácil. Então, ó, quando vocês forem entregar a atividade 2, vocês coloquem aqui, ó, o link do formulário na web, tá? O link do formulário do grupo de vocês. Vocês podem colocar aqui. E aqui no anexo, pode ser o arquivo compactado do Excel que ele gerou do arquivo CSV gerado no formulário. Conforme eu acabei de apresentar aqui, pessoal, ó. Aqui que é a parte de exportação dos dados, ó, fazer download das respostas do formulário no formato CSV, tá? Então, esse é o trabalho 2, atividade 2, que é para ser feita em grupos, tá? Individual, grupos de até 3 integrantes. Então, esse é a atividade 2 aí, que fica para vocês desenvolverem no restante da aula e na semana que vem. Lembrando que na semana que vem, conforme o nosso cronograma, é uma aula parcialmente síncrona. Eu vou começar a aula aqui com vocês. Quem tiver dúvida relacionada aos formulários, eu vou tentar sanar essas dúvidas e tudo mais. E utilizem o tempo da restante da aula de hoje e da semana que vem para fazer essa atividade 2, tá? Cada um dos grupos aí. Vocês definam os grupos como vocês quiserem e tal. Eu não vou interferir nisso, tá? Então, mas a única restrição é que são grupos de até 3 alunos. Beleza? Não sei se consegui te esclarecer, Samara. Professor, obrigado. Então, o formulário ele tem que ter todas esses mínimo, itens que você mencionou, nome, altura, perfeito. Data de ingresso. Essas perguntas, né? São questões que a gente tem. Se você olhar aqui no comecinho da aula, eu mostrei como que a gente cria as questões, ó. E aí, como cria o formulário, né? O título e aqui as opções, as perguntas que você vai adicionando as perguntas conforme a necessidade, né? E o tipo de resposta, tá? Então, essa é a ideia do trabalho 2. Professor. Treinar vocês, né? Para que vocês criem ou aprendam a usar essa ferramenta de criação de formulários online para captura de dados aí, captura de informações, tá? Utilizando, é uma ferramenta grátis, gratuita e tal, então ela é bem interessante aí para utilizar em diversas situações, né? E ela é bastante acessível. Então, essa é a ideia da aula de hoje, né? Para a gente seguir aí a ementa da disciplina, que previa aí que vocês conhecessem algum tipo de ferramenta aí para coleta de dados online, tá? Opa, pode falar, o Creyson. Professor, Obrigada. Eu acabei me perdendo aqui. Onde que a gente vai colocar o nome dos 3 colegas? No título do formulário ou só na hora de enviar? Por exemplo, aqui, ó, eu vou criar um novo formulário. Eu vou abrir esse que eu estava começando a fazer. Quando se abre, ó, o formulário ele tem essa tela, tá? E aí você pode, inclusive, aqui colocar assim, ó, grupo fulano, ciclano e beltrano, tá? Por exemplo. Perfeito. Pode colocar aqui. Aí aqui você vai colocar o título do formulário. Por exemplo, eu vou colocar título do formulário só para vocês saberem, tá? Para facilitar. Aí aqui embaixo, pessoal, vocês vão adicionando as perguntas. Ó. A primeira pergunta, por exemplo, nome, tá? Que tipo de questão vai ser? A pessoa vai fazer o upload de um arquivo, é uma lista suspensa, uma caixa de seleção, onde você seleciona vários itens, 1, 2 ou 3 itens, múltipla escolha, ou o nome é um parágrafo, ou é uma resposta curta. Você seleciona o tipo de resposta que vocês querem, né? Data, horário e tal. Bom, o título, o nome de uma pessoa é uma resposta curta. Beleza, coloquei do tipo resposta curta. Ela é obrigatória ou não? Vocês configuram, tá? Além disso, você quer colocar uma descrição dessa questão? Por exemplo, a descrição é informe o nome completo. Isso aqui ajuda a pessoa a responder essa pergunta, tá? Informe o seu nome completo, tá? Então, por exemplo, coloquei uma pergunta aqui. Quero adicionar outra questão, tá? Vamos supor que a gente quer adicionar outra questão. Vocês vêm aqui, ó, adicionar nova pergunta. Vocês viram que abriu uma nova caixinha, manteve a anterior, que é o nome. Aqui eu vou perguntar, por exemplo, data
Desculpa, nascimento, por exemplo. Data de nascimento. Que tipo é data de nascimento? Automaticamente o Google já selecionou para mim data, né? Poderia ser um texto e tal, mas vamos colocar data, porque daí aparece bonitinho. Que formato que é? Dia, mês e ano. Tudo bem, beleza, vou colocar que é obrigatória. Vamos supor que eu tenho só essas duas questões, tá? Então, aqui eu já tenho um formulário pronto, né? Eu posso, inclusive, pessoal, adicionar, organizar esse formulário, colocar imagens de fundo. Gente, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Mas, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero visualizar esse formulário. Então, ó, no Google, ele vai ficar, por enquanto, desse jeito, tá vendo? Então, aqui nós temos a resposta. O nome é Joilan, por exemplo. Joilan Nunes Maciel. Vocês se lembram que eu coloquei um comentário aqui, ó? Informe seu nome completo. Isso aqui é uma ajuda para responder essa pergunta. Nascimento. Vou vir aqui. Ó, como eu selecionei que é do tipo data, aqui eu posso selecionar uma data. Eu nasci em 2000... Ixi, Maria. Em 80? Meu Deus. 2000, eu nasci em 84. Então, vamos lá. Vou colocar... Barbaridade. Tá aqui, ó, 84. Beleza? 18 de janeiro de 84. Nasci numa quarta-feira. Então, olha só. Adicionei os dados aqui. Tá vendo? E eu vou enviar esses dados. Pronto. Vocês perceberam que eu acabei de enviar uma resposta num formulário que eu acabei de criar. Então, olha só. Olha aqui, a resposta já tem o valor 1. Se vocês olharem aqui, ó. Opa, fechar aqui. Eu já tenho uma resposta. Tá? E eu posso, inclusive, exportar esses dados dessa resposta aqui. Qual é a resposta que eu já tenho? O meu nome, que eu acabei de colocar, e o formulário. Se eu pegar, pessoal, esse formulário aqui, ó, eu vou gerar um link dele, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Teste. Podia criar um teste desse formulário e tal, mas vamos pegar esse link aqui, ó. Ctrl C, eu vou mandar para vocês esses links aqui na nossa aula. Vocês podem acessar já esse link aí e responder. Cada um que quiserem, responda umas 2, 3 pessoas nesse formulário, só para a gente fazer um teste. Tá? Quem puder responder aí, só coloquem o nome de vocês aí, boa. Tá? Aqui, ó, vocês cliquem aqui, ó, um URL curto desse formulário. Com esse link aqui, eu mandar para vocês é a mesma coisa, os dois links, ó, o link completo e o link encurtado. Então, quando você clica aqui, ó, eu vou abrir isso aqui num outro navegador, uma outra aba. Ele abre o formulário. Vocês podem abrir isso aqui, inclusive no celular, e responder. Vamos ver se alguém já respondeu aqui, só para a gente fazer um teste. Opa, temos 2 respostas já. Ó. Eu consigo acompanhar em tempo real. 3 respostas. Tá? O Creito respondeu, o José Antônio já respondeu. Então, aqui, pessoal, estão vendo que está preenchendo os dados, está aumentando. Né? 4 respostas agora nós temos. Ó. A Laura acabou de responder. Esses dados aqui... Professor, vou aqui. Pode falar. Pode Vou falar, estar escrito Samara. permissão necessária. Por quê? Deixa eu ver. Eu apertei, né? Eu coloquei permissão necessária. Entendi. Pode ser. Você está logada em alguma... Estranho que todos os colegas conseguiram responder. A maioria dos colegas. Vamos ver. Ó, quem respondeu até agora? Eu, Creyson, José e Laura. Não sei, eu tenho que dar uma olhada aqui se ele tem alguma configuração de permissão. Ó, restringir os usuários da Unila. Tá vendo? Agora, tenta novamente fazer o acesso. Estava marcado aqui, ó, que você só poderia responder se fosse com o login da Unila, tá? Agora deve dar, provavelmente, tá? Para você responder. Sim. E aí aqui, olha que legal isso aqui. Ver gráficos de sumário e respostas de texto. Salvar. Olha que legal. Ó, aqui nós temos... aqui não tem muitos tipos de questão para você ver gráfico aqui, tá? Mas o Google próprio já ia demonstrar. E como que vocês exportam esses dados? Essas 4 respostas que já foram inseridas? Aqui, ó. Criar planilha eletrônica, tá? Ou, botão direito aqui, fazer o download no formato CSV, ó. Fazer o download no formato CSV. Olha lá. Baixou no meu computador aqui um arquivo compactado, no formato .zip. Eu vou visualizar esse arquivo, ó, vou descompactar ele, ó. Descompactar aqui. Olha o que vai gerar aqui, ó. Um arquivo no Excel. Enter.
Eu vou abrir com o LibreOffice Calc, tá, pessoal? Porque a gente está usando... abri com o Excel sem querer. Ó, podem olhar os dados, ó. O horário que cada um... vamos abrir com Calc, só para vocês terem ideia. Aqui, ó, botão direito, abrir com LibreOffice. Tá lá, ó. Como que vocês querem separar esse arquivo? Eu vou separar nesse formato mesmo, né? Data de nascimento, ok. Ok. Tá lá, ó. Aqui tem os dados onde vocês podem fazer a tabulação, ó. Joilan, José, Creation, Samara. Ó, a Mayumi também respondeu. Tá? Então, as datas de nascimento de todo mundo. Bom, a gente fez 2 questões só, né? Então, tem poucos dados aí. Mas essa é a ideia, pessoal, que eu queria passar para vocês. Né? Ó, temos 8 respostas até agora. Tá, pessoal? Então, a galera tá respondendo aqui. Eu já visualizo. Professor. Os que responderam. Pode falar. Antes de você encerrar... Tranquilo. Tá. Pessoal, só finalizando, Creyson, desculpa. Essa é a aula de hoje, tá? Eu queria mostrar esse processo dessa ferramenta, mostrar a vocês como usar e passar a atividade 2, a definição delas, para ser realizada em grupos de até 3. Na atividade 2 é importante ter pelo menos mais de 10 registros ali, para vocês exportarem os dados, visualizar os gráficos que o Google gera automaticamente e tal. Isso é bem interessante, tá? Quando vocês virem aqui em respostas, ó, ele vai gerar um monte de gráfico para vocês. Nesse caso tem poucos, por quê? Porque as minhas perguntas são bem poucas, tá? São 2 questões só que eu fiz, só para exemplificar. Mas você gera relatório, inclusive. Gente, é bem interessante essa ferramenta, beleza? Pode falar, Creyson, desculpa interrompê-lo. Tranquilo. Depois que a gente criar o formulário, a gente enviar para que colegas respondam, para que tenha uma boa participação, o que me restou de dúvida aqui é o que eu vou enviar para você. Perfeito. Perfeito. Então, quando vocês entrarem aqui no SIGA, né, vocês vão estar aqui, ó, vão vir aqui, ó, depois que você fez todo o trabalho, a atividade 2, você vai vir aqui, ó, um membro do grupo vai vir aqui na entrega da atividade 2, vai clicar para enviar a atividade, vai colocar aqui o link do formulário, ou, por exemplo, esse link aqui, ó, que é um link encurtado ou link completo, tanto faz, tá? Pode colocar, até colocar aqui membros do grupo, tanto faz, tá? Mas é legal que no formulário de vocês tenha aqui, ó, os membros do grupo, tá? Os membros do grupo. Porque na hora que você publica o formulário na internet, eu já vejo os membros do grupo de vocês aqui, tá? E aí, vocês vão me enviar isso aqui, e aqui no ficheiro, eu quero que vocês me enviem esse arquivo aqui, ó. Perdão. Excel que ele vai gerar quando vocês baixarem, tá? Que é o formato CSV das respostas, como tá aqui aqui na aula, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele diz, ó, enviar o link no SIGA, né? E o arquivo de respostas que foi gerado pelo seu formulário no formato CSV. É isso que eu tô pedindo que vocês me enviem. Tá? Eita, só faltou eu ler, professor, desculpa aí. Oi? Cortou. Só faltou eu ler o que está escrito na atividade, está super bem explicado, desculpa. Não, tá tranquilo. Acho que eu nem mostrei isso aqui, mas tá ali nos slides, lá no final dos nossos slides, tá? E é bem simples, não tem segredo. É o link do formulário e o arquivo de respostas, ponto. É isso que um membro de cada grupo aí, lembrando que o grupo pode ter até 3 integrantes, tá? Precisa enviar. E o ideal que eu sugiro é que tenha pelo menos mais de 10 respostas, que aí vocês conseguem ver a análise que o Google faz, que é o resumo que ele faz, que é bem interessante, tá? Das informações e tudo mais. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Se quiserem definir os grupos de vocês aí, fiquem à vontade, definam como vocês querem, tá? Prof, poderia repetir outra vez que temos que fazer? Ah, tá. José, já adianto para ti que essa aula está gravada, então todos os detalhes delas vão estar disponíveis depois, tá? Assista a aula novamente e ela ensina como criar formulários, publicar, coletar dados, tá? E no final da aula eu coloco a especificação da atividade 2, tá? Que é para fazer um formulário online, em grupo, deve ter pelo menos esses campos que tem aqui, ó,
na atividade 2, deixa eu mexer aqui. Todos esses campos aqui devem ter no formulário que vocês devem fazer, em grupos de até 3 pessoas. E aí, o que acontece? Vocês vão me enviar, depois que fizer esse formulário na online, publicarem, e vocês coletarem pelo menos umas 10 informações, né? 10 pessoas preencherem esse formulário, você escolhe quem. Enviem para colegas de vocês e tal, para vocês preencher o formulário do outro e tudo mais. E aí, depois disso, é para vocês me enviarem no SIGA, no link da atividade 2, o link do formulário, tá? Como? Dessa maneira aqui, ó. Coloquem o link do formulário aqui, né, no link de entrega da atividade 2. Coloque o link do formulário, o nome do grupo, né, o fulano, beltrano e ciclano, por exemplo. E aqui, ó, no arquivo anexo, eu quero que vocês me enviem em anexo isso aqui, ó, as respostas no formato CSV, que eu também expliquei já como baixa ali, é bem simples, né, baixar as respostas CSV no formulário. Basta vocês virem aqui em respostas, ó. Aqui em perguntas, eu crio as perguntas. E aqui em respostas, eu venho aqui nos 3 pontinhos, eu baixo o arquivo CSV. Essas são as respostas que foram gravadas aí para quem preencheu o formulário, tá? E está detalhado durante a aula também, José, beleza? Não sei se esclareci suas dúvidas. Sim, prof, obrigado. Perfeito. Pessoal, é isso. Eu vou fazer a chamada, então, e aí vocês estão liberados para fazer o formulário ou trabalharem no que vocês quiserem. Vamos lá, chamada de hoje. Deixa eu lançar aqui. Hoje é dia 28, né? 28. Tem que lançar a chamada dia 21. Bom, deixa eu ver quem está online aqui que eu já faço a chamada. Ana Júlia, Carlos, Creyson e Daniela. Alicia não está. Ana Júlia está. Opa, alguém chegou? Não. Ana Júlia, Creyson está. Daniela está. Beleza? José, Laura, Max e Mayumi. Fernanda não está. Esther não está, né? Esther não está. Fernanda está. Opa, tem 2 Fernandas, perdão. Fernanda que está é a... Cadê a Fernanda? Nenhuma Fernanda está online hoje. Barbaridade. Então tá, as 2 Fernandas não estão. Ivone, deixa eu ver. Daniela, José, Laura. Professor, sobre a Ivone Catarini. Ela está presente, né? Então tudo bem, que ela estava com Covid, até me mostrou o atestado para enviar para os professores, né? Ok, tudo bem. Tranquilo. Jéssica não está. Quem que você falou do atestado? Desculpa. Ivone Catarini, mas eu estou vendo que ela já está como presente aí, né? Ok. Eu vi o esquema do atestado. Recebi um outro atestado também, mas não é isso. Perfeito. José está, beleza. Laura, Max e Mayumi. Vamos ver. Laiane não está. Não está. Laura está. Max está. Vanessa. Samara está. Oscar eu não vi. Vanessa, nós tem 2 Vanessas. Vanessas Passos. Eu tô, prof. Perfeito. Samuel não vi também, né? Tá. Perfeito. Samara Caldas. Ele tem 2. Ah, tá. Sâmia. A Sâmia que não está. Nossa, que nome diferente. Sâmia. Sâmia está? Não, né? Não. Beleza. Não. Pessoal, quem está com falta aqui até agora? Alicia, Esther, Fernanda, as 2 Fernandas, Jéssica, Laiane, Laís, Oscar, Sâmia, Samuel e Vanessa Soares, tá? Então, são quem está com falta até o momento. Mas é isso, pessoal, que eu tinha que passar para a aula de vocês. A partir de agora eu fico à disposição aí de vocês. Quem tiver dúvida. Se não tiverem, a gente... vou deixar os tempos aí para vocês, o restante da aula, para vocês estudarem, fazerem o formulário, definirem os grupos. Fiquem à vontade, beleza?
Ok, professor, obrigada. Até mais, então. Valeu. Beleza, então, pessoal. Qualquer coisa aí, vocês podem entrar em contato. Valeu? Definam os grupos aí e depois vocês me enviem a atividade que finalizada. Ok, professor. Obrigada, prof. Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.